Meu nome é Ana, sou natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou a filha mais velha, eu tenho uma irmã bem mais nova que eu, 8 anos mais nova que eu. E até os meus 10 anos, minha família aparentemente era normal. Chegou a uma idade ali de 12, 13 anos, eu comecei a observar que os meus pais brigavam bastante, eu comecei a ver minha mãe chorando bastante, meu pai bebendo um pouco mais do que o normal. Com 15 anos, essa situação veio à tona e foi descoberto por mim e pela minha mãe um adultério do meu pai. Ele tinha um relacionamento já há alguns anos com uma pessoa do nosso relacionamento familiar, uma pessoa que frequentou a nossa casa, e isso foi para nós, tanto para mim quanto para minha mãe, um baque. Ali todas as minhas estruturas foram desmontadas e aconteceu então uma separação a princípio. Mas a minha mãe tinha no coração o desejo de perdoar, mas eu sempre fui bastante dura nas minhas decisões, fui bastante firme, então eu coloquei para ela: ou você escolhe ele ou você escolhe eu. A situação, a minha mãe, para não me perder, eu tinha 15 anos, aceitou essa separação mesmo e tomou essa posição como a posição dela, e o meu pai soube disso, por causa disso começou a lançar várias palavras de maldição sobre a minha vida. Ele falou: olha, você nunca vai dar nada na vida. Aquele dia marcou minha vida, marcou minha história. Ele casou com essa pessoa e começou a beber ainda mais. Esse relacionamento firmado no adultério e na traição não prosperou. Essa segunda esposa começou a beber também. Os dois, depois de um fundo de poço, morreram de câncer, os dois. Até então eu ainda estava em casa e tentando levar as coisas e tentando suprir a minha mãe das necessidades que ela tinha, porque ela ficou sem o marido e eu me sentia responsável por isso. Entre eu e a minha mãe havia aquela decepção de uma família destruída. Então, com 17 anos eu me revoltei, me rebelei e com o meu primeiro namorado peguei a mala e tomei a decisão de ir embora. Nós mudamos para o Rio Grande do Norte. E eu fiquei lá, então, morando lá com esse namorado por alguns anos, tentando me virar sozinha, tentando dizer que eu poderia ser independente, que eu não precisava da minha família, que eu não precisava de Deus, que eu não precisava de ninguém, porque eu poderia construir a minha história. Depois de uns 3 anos sofrendo muito, nós voltamos, então, eu e esse meu namorado, para o Rio Grande do Sul, para Novo Hamburgo, tentamos estabilizar a nossa vida ali, mas esse tempo fora nos levou a conhecer algumas coisas que você conhece quando você está fora de casa. Nós começamos a beber, a fumar maconha, a fumar cigarro, a cheirar cocaína, enfim, a gente começou a ter uma prática com drogas mais intensa. E quando eu voltei então para casa, não para minha casa, mas para minha cidade, isso começou a ficar desconfortável, eu queria a minha liberdade também. Então nós saímos novamente dali, de Novo Hamburgo, e nos mudamos para Florianópolis para tentar a vida mais próximo da família. Ali nós começamos a trabalhar, compramos uma casa, construímos uma pousada, construímos um patrimônio ali, mas nós não tínhamos, na verdade, um casamento. Nós tínhamos uma união estável, isso não gerava uma segurança nesse relacionamento. É claro que chegou um momento em que houve traição, e quando eu descobri que eu estava sendo traída, então, por essa pessoa, por esse homem que eu já estava junto há mais de 7 anos, tinha sido meu primeiro namorado, eu tomei uma atitude mais uma vez radical. Eu peguei uma bolsa, uma mochila, joguei roupas ali dentro, fechei a mochila, saí pela porta e falei: pra cá eu não volto nunca mais. Com isso eu comecei tudo do zero novamente, me estabeleci então na capital, em Florianópolis. Eu já trabalhava nessa época também com aulas de ginástica, eu era personal trainer e trabalhava em academias. Eu trabalhava nessa época nas 2 melhores academias da cidade. E esse meio é um meio que você inevitavelmente está nas festas, está nas baladas. Então, nesse momento ali, ferida, machucada, eu saí para ser solteira. E mergulhei mesmo nas festas, nas festas fortes, nas baladas e nas drogas também. Nesse meio eu conheci uma pessoa que eu não sabia a princípio quem era, mas logo em seguida eu descobri que era um traficante. 1 semana, 2 depois de nós nos conhecermos, se mudou para minha casa. Eu abri a minha casa para ele e ele veio morar comigo. Era praticamente um lugar que não gerava riscos para ele.
Eu me tornei quase uma laranja naquela situação. E eu comecei a perceber que a situação estava se tornando mais séria, mas nisso não me parou, muito pelo contrário. Dentro da minha revolta, dentro da minha indignação, com toda a minha história, queria mais era quebrar tudo mesmo. Então, com o apartamento, com o carro, eu pude fornecer para ele condições da gente trabalhar com o tráfico. Em pouco tempo, caiu meu rendimento, eu pesava 35 quilos e isso começou a aparecer no meu trabalho. Nessa época eu tinha aproximadamente 23 anos, 24 anos. Por aí. Quando então nós entramos no tráfico, eu não estava acostumada a ver arma, eu não estava acostumada a ver polícia, eu não estava acostumada a fugir da polícia, eu não estava acostumada a ter que viver escondida, então a minha vida se tornou uma prisão, mesmo eu não estando na prisão. Por eu ter uma facilidade de ter cocaína em casa o tempo inteiro, declaro que eu comecei a cheirar dia e noite e muita quantidade, uma quantidade que já não tinha mais limite. E eu lembro de uma noite então em que eu identifiquei na hora como uma overdose. Eu nunca tinha passado por nada semelhante tão perto da morte. Eu nunca mais passei por nenhuma situação em que eu perdi o controle da vida, de mim mesmo. Meu coração, ele começou a disparar de uma forma tão forte que eu achei que eu ia cair com um infarto mesmo. Ali eu entendi que realmente eu estava indo por um lugar muito profundo, por um lugar muito sério com a cocaína. Quando você sente que você está desfalecendo, você pensa em Deus, e foi em Deus que eu pensei antes de eu perder os sentidos. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar viva. Depois disso, eu comecei a sentir que aquele relacionamento também não estava bem. E eu falei com Deus, eu disse: Deus, se tiver acontecendo alguma coisa em que eu esteja sendo traída, novamente a traição faça parte da minha história, me mostra. E eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo: pega o seu carro e vá com o seu carro até um endereço. Eu senti novamente aquela voz vindo de Deus, porque eu estava sozinha, dizendo: você precisa ver o que está acontecendo ali. E eu olhei para o chão, tinha uma escada no chão, eu peguei a escada, coloquei na parede e subi por essa escada para olhar para dentro daquela janela. E quando eu olhei para dentro da janela, esse meu namorado estava me traindo com uma outra pessoa e eu vi essa cena. Aquilo me chocou, eu fiquei desesperada. Mais uma vez eu ouvi a voz de Deus e Deus falou para mim, para ir no endereço, que uma pessoa tinha me passado há um tempo atrás e vinha falando comigo de um endereço. Esse endereço era de uma igreja. E eu fui até aquele endereço. Quando eu cheguei lá, eu lembro que era domingo, 7 horas da noite, e estava iniciando o culto naquela igreja. Ali eu caí num choro, assim, que foi muito forte. Eu lembro que eu caía no chão, chorava desesperadamente. Eu creio que não somente por ter visto aquela cena, mas por causa de toda a minha história. E ali eu vi que até então eu não tinha acertado, que até então nada tinha dado certo na minha vida e eu estava me rendendo a Deus. A partir dali eu comecei a ir nesses cultos. Então eu lembro que eu ia na semana direto depois da minha aula, continuei com esse relacionamento, continuei na balada, continuei traficando, continuei morando com o traficante, continuei a minha vida, mas eu comecei a ir na igreja também. E é claro que num breve tempo, num tempo pequeno, eu não lembro quanto, mas alguns meses, esse relacionamento, ele tinha como dar certo. E eu tomei uma decisão de romper, pedi para que ele saísse de casa, da minha casa, pedi que ele deixasse a minha vida, que eu estava iniciando uma nova história. E Deus começou a trabalhar na minha vida a necessidade de mudança. Foi daí que eu vi que eu não estava somente dependente de um homem, de um relacionamento, mas eu estava dependente também da cocaína. E quando eu cheguei a essa conclusão, sem saber muito o que fazer, sem poder compartilhar, com vergonha de falar, eu tomei uma atitude, então, de punir a minha carne, de retirar a cocaína da minha vida à força, e me tranquei dentro do meu apartamento por uma semana, graças a Deus, porque eu tinha uma Bíblia dentro de casa, e ali eu fui me fortalecendo, me abastecendo sozinha da palavra de Deus. A partir dali eu consegui tomar uma posição mais firme, enxergar uma luz no fim do túnel. O primeiro toque que eu senti dentro da igreja foi o de Deus Pai. Aquele Deus que me deu a segurança de eu poder saber que nele eu poderia ter uma vida boa, uma vida saudável
e poderia ter um futuro, principalmente um futuro. À medida que eu fui me firmando na igreja, porque rapidamente me batizei nas águas, rapidamente fui batizada no Espírito Santo, a minha busca era muito intensa, a minha necessidade de Deus era muito intensa. Então eu mergulhei mesmo nas coisas do Senhor e a partir dali esse desejo de ter uma família passou a ser um motivo de oração para mim. Até que um dia, eu lembro, numa sexta-feira à noite, e no meio do louvor chegou uma pessoa com uma mochila nas costas e sentou na minha frente. Quando aquele homem sentou na minha frente, Deus falou comigo mais uma vez e naquele momento me falou: olha, esse vai ser o seu marido. A partir dali, nós nos aproximamos como amigos. Ele estava desviado e estava voltando para o Senhor naquele dia. Foi o primeiro dia que ele voltou para a igreja, depois de vários anos desviado. E nós nos tornamos amigos, sem nenhum tipo de relacionamento além de uma amizade. E eu passei então a jejuar, eu passei a fazer propósitos com Deus para entender se aquilo era a vontade de Deus ou se era a minha vontade. Depois de várias tentativas de nós tentarmos resolver essa questão, Deus, através de uma visão, mostrou para ele que realmente eu era a pessoa para estar do lado dele e nós nos casamos. Assim que nós nos casamos, no início do nosso casamento, nos primeiros 6 meses, Deus falou comigo: agora eu vou pedir algo para você, eu vou pedir para você o seu trabalho. Eu confesso para você que está me ouvindo aqui que eu não entendi o porquê que Deus me pediu isso naquele momento. Ninguém acreditava que alguém pudesse pedir demissão, mas foi isso que Deus me pediu. E eu, em uma atitude de obediência, tomei essa decisão. Junto com isso, veio um tempo em que eu não sabia o que viria pela frente, mas Deus tinha algo novo. Nós nos firmamos na igreja a ponto de começar a trabalhar na obra de uma forma tão intensa, eu e meu marido, que nós sentimos um amor tão grande pela obra de Deus e nós fomos enxergando que muito mais do que o nosso casamento, Deus tinha um propósito para nos chamar, para levar outras vidas a conhecerem a Jesus. Deus tinha um plano muito maior do que apenas a formação da nossa família. Nós tivemos nossa primeira filha logo no início do nosso casamento e nós tomamos decisões ali de começar a abrir mão das nossas vidas. Havia um desejo no coração do meu marido de ganhar vidas e por isso nós começamos a investir mais nisso do que na nossa própria história. Nós estávamos então já em Florianópolis, tendo a nossa casa própria, nós já tínhamos 2 filhas nesse momento. O meu marido já estava trabalhando fora do Brasil e no Brasil também. Nossa vida estava estruturada e nós estávamos seguindo esse caminho. Foi nesse momento então que Deus falou para nós: agora eu quero chamar vocês para começar tudo novamente. Tomamos a decisão então de deixar a nossa casa, de fazer as nossas malas, de nos mudarmos para uma outra cidade, de deixar toda a nossa vida lá, inclusive a igreja, nossos amigos, tudo aquilo que nós tínhamos construído na cidade de Florianópolis e nos mudamos para Joinville. Com essa nova história em Cristo, o que nós falávamos já era ouvido, as pessoas queriam saber de nós, o que nós tínhamos para contar, o que nós tínhamos para oferecer e a partir daí nós começamos a falar de transformação. Depois trocamos de cidade novamente. Hoje nós somos pastores da Igreja Bola de Neve em Balneário Camboriú. Estamos aqui há 10 anos e temos impactado essa cidade junto com todo um povo que Deus colocou ao nosso lado. Nós estamos firmes no Senhor, nós temos conquistado grandes coisas na nossa vida pessoal. Hoje nós temos 3 filhos, hoje nós temos uma igreja formada, nós temos prosperidade, nós estamos saudáveis, nós estamos livres, nós temos alegria e esperança de um futuro melhor. Meu nome é Ana, eu tenho 48 anos e o que Jesus Cristo fez na minha vida jamais será esquecido. Eu gostaria de fazer uma oração com você que está assistindo esse vídeo. Feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar e pedir a Ti, Senhor, por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, por você que está vendo esse vídeo, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor toque nesses corações, porque muitas vezes nós estamos na frente de um vídeo, estamos no celular, estamos na internet, buscando respostas, não sabemos para quem pedir, não sabemos a quem recorrer, assim como foi um dia na minha vida, e eu ouvi a Sua voz, Senhor, e o Senhor modificou a minha história, e eu te peço, Senhor, que o Senhor entre nos corações, que o Senhor entre por cada caminho que o Senhor encontrar nessas vidas que estão ouvindo,
e fale com cada um, porque eu creio, Senhor, que essas vidas estão sedentas. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo transformação, eu profetizo salvação, eu profetizo atitude de mudança em cada homem e mulher, em cada um que esteja ouvindo esse vídeo agora. Que Teu Espírito Santo possa alcançar essas vidas e que Teus anjos possam estar indo nesses lugares, por os 4 cantos da terra, pois nós não sabemos até onde essas palavras irão, mas eu tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, e tudo que nós estamos fazendo aqui é para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém.